Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo aí? Sim, professora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Então, professora. vamos lá começar a nossa aulinha hoje de lesão renal aguda, tá? Podemos começar, acho que já o pessoal todos já entraram, né? Pronto. Lesão renal aguda. Gente, a importância de se entender, né, como que funciona, como que ocorre o processo de lesão renal aguda, é que é uma morbidade muito importante, né? Ela é causa de 30% das internações hospitalares em UTI. Então, a gente tem uma média aí de 10 pacientes que a gente tem na UTI internados, em leitos, de 30% a 40%, às vezes até 50% deles vão estar em diálise, né? Então, é muito mais comum do que a gente imagina a ocorrência da lesão renal aguda. As internações hospitalares, em torno de 5% dos casos, a gente vai encontrar na nossa vida prática e clínica. Vai ser muito comum vocês estarem diante de um quadro de lesão renal aguda. Esse quadro é definido por uma síndrome, né, que se caracteriza por uma redução súbita da filtração glomerular, com consequente retenção de compostos nitrogenados, os que a gente consegue medir, né, que são ureia, creatinina, e geralmente ela é acompanhada por uma redução do volume urinário. Nós vamos ver mais para frente que, em alguns casos, nós podemos ter uma ira oligúrica ou não oligúrica. Bom, aqui a linha do tempo, né, o Cadigo trouxe para a gente desde 2012, mostrando o que ocorre, né, na lesão renal aguda. Até mais ou menos nos anos 2000, a gente não sabia muito como que ocorria a lesão renal aguda, e a nefrologia tem avançado muito, principalmente na área de insuficiência renal aguda, tanto que hoje nós não chamamos mais de insuficiência renal aguda, né, como vocês viram no slide inicial. Hoje nós denominamos de lesão renal aguda. Por quê? Porque a insuficiência renal aguda, quando nós fazemos o diagnóstico, já vem ocorrendo há muito tempo um dano, né? E esse dano ocorre precocemente, e quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue reduzir, né, as complicações. Às vezes a gente consegue evitar que o paciente vá para uma hemodiálise se a gente fizer o tratamento adequado, tá? Então, aqui nesse diagrama, nós temos um paciente com uma normal, né? Vamos pensar assim no motoqueiro, nosso famoso paciente do dia a dia lá da HGR, nosso motoqueiro que sofre um trauma, né? Então, aqui, vamos dizer aqui que ele sofreu um dano, né? Uma lesão, um trauma, rompeu o baço, ele precisa fazer uma esplenectomia, teve uma grande quantidade de hemorragia, e aí com perda de líquido, perda de sangue, ficou hipotenso, né? Então, basicamente, esse é o quadro típico, né, do paciente que chega lá no trauma. E aí, inicialmente, esse paciente, quando ocorre o dano, né, ou a lesão, esse paciente tem uma taxa de filtração glomerular ainda normal, né? E à medida que esse dano ele persiste, né, onde não há correção do dano ou não há identificação de um quadro de sangramento, de uma hemorragia, a taxa de filtração glomerular vai caindo. À medida que essa taxa de filtração glomerular vai caindo, e se nós continuarmos sem corrigir o que ocasionou o dano no rim, aí ele vai entrar propriamente no quadro de insuficiência renal aguda, ou falência renal, né? E aí, por muitas vezes, o paciente podendo evoluir até a morte. Então, vocês vejam que antigamente a gente fazia o diagnóstico da ira aqui, ó, a falência renal, né? Ou seja, a gente já perdeu todo esse timing aqui, quando ocorreu o dano, para que a gente pudesse fazer uma intervenção mais precisa, fazer um diagnóstico precoce e evitar as complicações, né? Para isso, tem surgido novos marcadores, né? Como o NGAL, o KIM1, a interleucina 18,
que assim estão surgindo. Inicialmente eles surgiram como a proposta inicial foi como era para ele ser um substituto da creatinina, né? Seria que a creatinina não seria mais usada como marcador para a lesão renal aguda. Porém, hoje em dia, com o avanço dos estudos, está se mostrando que esse quadro, né, de marcadores, o NGAL, o Q1, principalmente eles dois que a gente tem usado mais comumente, eles agora vão ser marcadores como a gente usa as troponinas no infarto agudo do miocárdio, né? A gente vai usar eles. Quem elevou primeiro? A troponina. Então, a gente vai usar esses marcadores em conjunto com a creatinina para dar um diagnóstico mais precoce, assim quando ocorrer o dano renal, né? Não esperar para que ele esteja aqui no fim do curso da lesão renal aguda para que a gente possa fazer esse diagnóstico. Então, assim, qual o problema então da creatinina? Já porque estão sendo criados novos marcadores, né? E por que não a creatinina, né, que é aquela velha nossa creatinina que está acessível em qualquer lugar, qualquer laboratório diz que a gente faz? Porque a creatinina é um marcador muito ruim, tá? Por que ela é ruim? Porque ela é um marcador tardio, né? A gente só vai conseguir fazer um diagnóstico de lesão renal aguda através da creatinina com um atraso de tempo, tá? Então, nós temos aqui, por um exemplo, né, dessa relação entre a taxa de filtração glomerular e a elevação da creatinina. Aqui eu tenho um paciente com uma taxa de filtração glomerular e, de repente, aqui nesse ponto ocorre o dano. E você vai ver que a creatinina, ó, ainda em valores normais, né? Ao passar do tempo em que esse dano persiste, essa taxa de filtração glomerular, a creatinina vai subindo. E ela vai ter seu pico aí em torno do 7º até o 14º dia. Quando ocorre o pico da creatinina, né, o pico de elevação, a taxa de filtração glomerular, olha como é que está, já vai estar retornando, né, já vai estar quase que aí querendo retornar ao normal. Então, antigamente, a gente tinha, assim, até quando eu entrei na faculdade, ainda se esperava a gente ter um paciente com uma ureia acima de 400, uma creatinina acima de 5, eram valores bem absurdos para se entrar na diálise. E aí você imagina pegar um paciente com uma ureia de 400 para você fazer uma diálise, uma creatina de 10, de 12, o paciente ia estar com muito mais complicações, iriam aparecer as complicações urêmicas, ia ser uma diálise muito mais difícil, de um paciente instável. Então, agora, nós queremos fazer esse diagnóstico precoce, não pegar esse paciente lá no fundo do poço, né? Porque se pegar no fundo do poço, já não tem mais muito o que a gente fazer. Opa, voltou. E aí, por que ela é tão ruim assim, né? Por que ela é tão tardia, esse aparecimento da elevação da creatinina? Porque ela sofre influência de diversos fatores, né? Como a dieta, a idade, a massa muscular, se o paciente tem infecção, se o paciente tem edema, ela reduz o seu valor, se ela sofre interferência da excreção renal através de drogas através de drogas que inibem ou aumentam a sua secreção tubular, a sua excreção não é linear, tá? Ela não é ao longo do dia, eu tenho uma excreção uniforme dessa creatinina, ela tem uma variação ao longo do dia. Então, assim, por isso que ela é tão ruim, né? Ela tem influência de diversos fatores que vão alterar na nossa avaliação sobre a creatinina. Como a creatinina é tão ruim, né, os grupos de nefrologistas começaram a se reunir e tentar fazer um quadro, um score, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico mais precoce da lesão renal aguda, para que a gente não pudesse estar tão totalmente dependente da creatinina, né? Em 2004, esse grupo de nefrologistas, que são do CADOC, né, que é um grupo americano, lançou a classificação de Haifel, que levava em consideração a taxa de filtração glomerular, o valor de creatinina e a diurese.
O Raifo levava em consideração a primeira classificação era o paciente com risco, depois o paciente que sofreu dano, o paciente que evoluiu com falência, depois com perda da função renal e, no fim, com o estágio terminal da doença renal crônica. Então, inicialmente, nós começamos a usar o Raifo, né, mas e aí a gente ficava muito dependente da filtração glomerular, que nem sempre num paciente agudo a gente não conseguia fazer essa estimativa da filtração glomerular, misturava um pouco paciente agudo já com paciente crônico. Então, houve uma melhora nessa classificação após essa publicação do AQIM, né, que é uma classificação que foi validada pelo CADIGO em 2012, tá? Que ele simplificou esse diagnóstico precoce da lesão renal aguda. Então, essa classificação aqui, gente, é o mais importante aqui da aula que vocês têm que saber, tá? Vocês podem não saber nada de IRA, mas esse quadrinho vocês têm que decorar, porque é ele que nós utilizamos hoje na nossa prática clínica, tá? Porque nós não usamos mais aquelas indicações clássicas da diálise, nós utilizamos em alguns casos. Então, muito dificilmente hoje você vai ver um paciente com aquela indicação clássica, né? Pericardite urêmica, encefalopatia urêmica, miopatia urêmica. Isso aí já são em casos avançados. A gente quer justamente evitar que esse paciente chegue, né, num estágio tão crítico como esse, como uma encefalopatia urêmica, para que a gente possa fazer o diagnóstico e iniciar a diálise. Então, o AQIM, ele determina que no estágio 1, o paciente que teve uma alteração de creatinina apenas de 0,3 no valor basal, ele já é classificado como paciente com lesão renal aguda estágio 1, tá? Ou ele tem esse aumento de 0,3 na creatinina, ou ele tem a redução da diurese 0,5 ml/hora por 6 horas. Tá? Aqui nós damos a classificação pelo pior parâmetro, tá bom? Então, se o pior parâmetro for diurese, vai ser a classificação do pior parâmetro, se for 1, 2 ou 3. Se o pior parâmetro for a creatinina, vai ser o da creatinina. Não precisa ser os dois associados. No estágio 2, a gente tem um aumento de 2 a 3 vezes o valor basal da creatinina, ou uma redução da diurese menor que 0,5 ml/hora por 12 horas. No estágio 3, a gente tem um aumento de 3 a 4 vezes o valor basal da creatinina, tá? Ou eu tenho já de cara uma creatinina maior que 4. Então, eu tenho um paciente que tinha uma creatinina normal e, de repente, essa creatinina já subiu em 4. Ou o paciente com redução da diurese menor que 0,3 ml/hora por 24 horas, ou anúria por 12 horas. Então, no estágio 3, é aquele nosso paciente que vai fazer diálise, tá bom? Então, o paciente está anúrico, ou o paciente já teve um aumento de cara maior que 3 vezes o valor basal, já tem uma creatina de cara maior que 4, eu já tenho indicação de colocar esse paciente na diálise. No estágio 1, nenhum paciente vai para a diálise, tá? Então, para que serve o estágio 1? O estágio 1 nos serve justamente para alertar que está ocorrendo um dano, né? Então, a gente vai pegar esse paciente, tentar pegar ele ali no começo daquele diagrama, né? No começo daquela linha do tempo, tá? Então, eu tenho um paciente, às vezes, com creatinina normal, dentro do valor normal. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de um maratonista, né? O cara vai fazer lá uma maratona e aí ele vai correr 42 quilômetros, né? Então, ele tinha uma creatinina de 0,6 inicialmente, ao início da maratona. Após ele correr os 42 quilômetros, a gente dosa novamente essa creatinina dele. E a creatinina dele, que era 0,6, passou para 1,1. E aí, o que ocorreu? Essa creatina está dentro do valor normal? O que vocês acham? Vamos lá, respondam aí. Quero ouvir a resposta de vocês. Sim, professora. Estaria dentro do valor. Acho que até 1,1. Para homem, qual é o valor de referência da creatinina para homem? Então, 1,2.
1.2, não é? É, 1.4 para homem, tá? E para mulheres são 1.3, nós consideramos, tá? Então, inicialmente, ele estaria dentro do valor normal, né? E aí, o que vocês acham que pode ter acontecido com esse maratonista? Ele pode ter tido uma rabdomiólise, né? Ele fez um exercício físico intenso, extenuante, né? 42 km, não é para qualquer um fazer esse exercício, né? O que mais pode ter ocorrido? Desidratação. Desidratação, ele pode ter desidratado também, né? O que mais? Ele pode tomar aqueles suplementos de creatina, né? E depois que ele faz o exercício, aumenta a creatina. Isso, ele pode ter feito uso de suplementos, de creatina, ele pode ter feito uso de drogas, né? Para aumentar a sua performance, a sua... O pessoal usa algumas drogas aí que melhoram, né? Tentam burlar o sistema aí, né? Faz o doping. Então, isso pode ter ocorrido uma lesão, mesmo ele estando dentro do valor normal. Então, para que isso serve? Serve para nos alertarmos que se ele teve uma desidratação, se ele evoluiu com abdomiólise, se ele fez uso de alguma droga nefrotóxica, um suplemento, nós vamos ter que corrigir. Então, é um paciente que vai ter que tratar a rabdomiólise, né? Vai ter que suspender as drogas nefrotóxicas. Por quê? Porque se eu deixar esse paciente com uma creatina dentro do valor normal, mas com um aumento maior que 0,3 do seu valor basal, ele vai evoluir para o estágio 2. E se eu não corrigir esse dano, ele vai evoluir para o estágio 3, para a diálise. Então, para isso que serve o estágio 1. É para que a gente faça esse diagnóstico precoce e tenha ações para que a gente possa intervir no curso da doença, no curso da lesão renal aguda. No estágio 2, depende muito do paciente, tá? Nem todos os pacientes dialisam, alguns pacientes dialisam. E aí vai depender do quê? Qual vai ser, em que vai ser o embasamento da nossa decisão para dizer se um paciente no estágio 2 vai dialisar ou não. O que vocês acham? Vocês que já leram aí, já discutiram o tutorial, o que vocês pensam a respeito disso? Depende das complicações que ele já tem. Se ele tiver, por exemplo, hipercalemia ou se ele já tiver sintomas de síndrome urêmica. E dificilmente no estágio 2 tu vai ter um paciente com síndrome urêmica, né? Vai ser difícil. Mas ele pode ter? Pode. Ele pode ter síndrome urêmica. Se ele tiver síndrome urêmica, a gente vai dialisar sim. Então vai depender muito do paciente, né? Se é um paciente, por exemplo, eu pego ele na UTI, vou lá fazer uma avaliação na UTI, o paciente tem choque séptico, e o choque séptico dele está refratário, ele iniciou antibiótico há 24 horas, ele está fazendo uso de drogas vasoativas, mesmo usando drogas vasoativas, eu não estou conseguindo manter uma PAM acima de 80. Então, esse paciente, vocês acham que vai evoluir bem ou mal nas próximas 24 horas? Provavelmente ele vai evoluir mal, né? Porque iniciou antibiótico há 24 horas, ainda está tentando fazer estabilização hemodinâmica. Então, nesses casos, eu vou ter que dialisar esse paciente, porque eu sei que em 24 horas o quadro dele vai piorar, né? Então, nesse caso, nós iniciamos a diálise no estágio 2. Por outro lado, se eu tenho um paciente que chegou na UTI, né, já está com seu quadro séptico controlado, já está com meus parâmetros alvos, que nós vamos ver lá na frente, já estou com uma pressão adequada, já estou com uma oxigenação adequada, o paciente já estabilizou do quadro infeccioso, e eu vejo que é um paciente que não tem nenhuma complicação no momento, e ele está tendendo à estabilidade hemodinâmica, então eu aguardo esse paciente. E provavelmente do estágio 2, ele vai regredir para o estágio 1. Então, fiquem muito atentos a isso, tá bom? Porque no estágio 2 vai depender muito de qual paciente nós estamos lidando, certo? Alguma dúvida sobre o Aquim? Geralmente o pessoal tem bastante dúvida aí sobre o Aquim, classificação. É importante vocês não ficarem com dúvidas, tá? Sobre como usar
a classificação de Aquin. Ninguém? Tá todo mundo sabendo do Aquin, é? Amanhã eu vou cobrar, hein? Assim, de cor não, mas vou decorar hoje. Amanhã eu vou cobrar, hein? A dica, hein? Vocês chegaram a discutir o Aquin no tutorial? Vocês viram? Sim, professor. Sim, mas a gente tinha falado também um pouco da Cardíaco, mas eu não sei se era esse, é um pouco diferente, né? Oi? Oi? Tem um outro que é um pouco diferente desse que você tinha explicado, mas o que usa mais é esse, né? Não, na verdade ele não é diferente, não. O Cadigo, na verdade, é porque existe uma confusão, né? É porque o Cadigo, o que é o Cadigo? O Cadigo é um grupo de nefrologistas europeus que se reúnem para fazer os consensos da nefrologia. Então, nós temos o Cadigo de lesão renal aguda, a gente tem o Cadigo de doença renal crônica, nós temos o Cadigo de glomerulopatias. Só que o pessoal costuma chamar, né, o Aquin de Cadigo. Eles chamam errado, né? Porque o Cadigo é um grupo de nefrologia, não é a classificação de lesão renal. O Cadigo, o que o Cadigo fez? Foi validar a recomendação para usar o Aquin. É a mesma classificação, Isabela, não é diferente, entendeu? Só que o pessoal fala assim, ele está com Cadigo 1, Cadigo 2, Cadigo 3, isso é errado. Né? O certo é você falar aqui 1, 2 e 3, entendeu? Mas, enfim, quando eles falarem Cadigo, eles estão querendo dizer do Aquin. Entendeu? Vocês vão ouvir muito isso na UTI, que eles falam lá muito bem errado. Oi, Isabela? Entendi. Eu entendi. Eu tava com essa confusão também na cabeça. Não, aí vocês têm que saber que eles, como eles só leem o Cadigo de ira, né, o pessoal da UTI, eles acham que só existe Cadigo de ira, né? Aí eles chamam de Cadigo, mas não, tá? O Cadigo, se vocês tiverem curiosidade de entrar no site lá, tem várias coisas, hepatite C associada a diálise, né? Todos os consensos da nefrologia tem no Cadigo. Então, só que eles só leem lesão renal aguda, né? Aí eles acham que é só para isso, mas não é, tá bom? Então, vocês sabem que o certo é a classificação de Aquin. Bom, já que ninguém tem dúvida, vamos lá, vamos passar. Então, a gente classifica a lesão renal aguda em pré-renal, NTA ou obstrutiva, ou pais renal, né? Então, o próprio nome já diz, se for uma pré-renal, é algo que ocorre antes do rim, né? Ou tem uma redução do fluxo plasmático, uma redução do ritmo de filtração glomerular por uma perda de volume, geralmente está associada à perda de volume, né? Ou eu tenho uma hemorragia de grande intensidade, diarreia, queimadura, ou eu fiz uma hipotensão arterial por algum motivo, né? Seja por um choque ou por algum outro motivo. Então, sempre está relacionado a perdas que ocorrem antes de chegar no rim. A intrínseca, né, que nós chamamos de renal, propriamente, né, insuficiência renal, nós temos aí o principal protótipo dela, que é a necrose tubular aguda, que nós vamos ver mais na frente, que é quando um paciente tem uma lesão no túbulo e ocorre a necrose do túbulo, né, e aí nós temos aí por diversos fatores, seja ela por isquemia, seja por nefrotoxicidade de drogas, ou misto, ou às vezes eu tenho o corrimento de ambos, né? Ou isquemia e nefrotoxicidade. Após renal, né, o nome já diz, é após o rim, né? Eu tenho alguma coisa que o rim chegou lá, volume, chegou sangue, filtrou, né, fez a excreção, formou a urina, e na hora de mandar para a bexiga ocorre alguma obstrução, né, urinária. E essa obstrução, geralmente, a gente pensa em algo agudo, tá? Tanto que o paciente, quando tem uma obstrução urinária, o paciente ele chega com uma anúria total. É aquele paciente que chega assim, doutor, até ontem eu urinei, hoje eu não urinei mais. Então, assim, uma anúria súbita, né? É uma obstrução, é algo que está lá entupindo a saída da urina, né? Porque como vocês viram que
na lesão renal aguda, quando ocorre por uma NTA, essa diurese vai reduzindo pouco a pouco, né, paulatinamente. Ao contrário da obstrução, que quando obstrui, ela para de uma vez. E geralmente nós encontramos também uma dilatação pielocalicial, é o exame do ultrassom. Então, isso é bem simples de fazer o diagnóstico, né, da pós-renal. Você faz a ultrassom, método fácil, acesso rápido, né, indolor, não tem radiação. E aí a gente faz o diagnóstico bem rápido aí da pós-renal. Bom, vou falar para vocês então da NTA, que é o protótipo da lesão renal aguda renal ou intrínseca. Quando eu tenho um dano endotelial, ocorre uma lesão. Após a ocorrência dessa lesão, né, eu tenho um aumento de moléculas de adesão. Após esse aumento dessas moléculas de adesão, eu vou ter também um aumento de fatores vasoconstritores, tá? E uma redução de fatores vasodilatadores. Eu posso ter uma congestão, posso evoluir com hipoperfusão. Geralmente ocorre uma hipoperfusão renal, por isso que ocorre a necrose dos túbulos, né? Com essa hipoperfusão renal, eu vou ter um aumento de citocinas inflamatórias, espécies reativas de oxigênio. Então, essas citocinas que são pró-inflamatórias vão cair aqui no túbulo, né? No lúmen tubular. Com a ocorrência dessas citocinas inflamatórias, eu vou ter a perda dessas microvilosidades, que é onde ocorre o processo de excreção e filtração glomerular. Então, nessas vilosidadezinhas é onde ocorre todo esse processo de filtração. E aí a gente diz depois, né, que o túbulo fica careca, né? Fica careca porque ele perde esses pelinhos, cabelinhos, como vocês podem ver aqui à direita, né? Além dele perder essas microvilosidades, as células tubulares, elas são ligadas umas a outras através de ligações que se chamam Tiger Junctions. Essas ligações são rompidas, né, devido a esse processo inflamatório. Após o rompimento das Tiger Junctions, essas células se desprendem, né, e aí eles vão cair todos aqui dentro do túbulo, né, dentro do lúmen tubular, e vão sofrer como se fosse uma obstrução. Vocês vão ver, isso é bem interessante porque a gente consegue ver, por exemplo, quando vocês estiverem um dia passando lá pelo trauma, vocês dão uma olhada nas bolsas lá daqueles pacientes, as bolsas lá da sonda vesical, né? Vocês vão ver a diurese, uma diurese um pouco assim amarronzada e cheio de grumos, né? Cheio de grânulos. Ali nada mais é que são as células do túbulo que estão descascando e estão saindo ali pela urina, né? Então a gente fala que o túbulo aqui fica careca, fica desnudo, né, também. Então, isso que ocorre na NTA. Então, a gente perde tudo, todo o processo de filtração, excreção, absorção, fica totalmente comprometido, porque eu não tenho mais células para fazerem essas trocas. E o curso clínico da lesão renal aguda, como eu falei, ela pode ser dividida em oligúrica ou não oligúrica, né? Quando eu tenho uma lesão renal aguda não oligúrica, ela é muito mais simples, né? Não passa por nenhuma fase, uma incidência de complicações é bem menor e o paciente se recupera muito mais rápido. Na fase oligúrica, que é uma fase mais grave da lesão renal aguda, né? A gente tem uma fase de instalação, onde ocorre o dano ou a lesão, né? Essa fase de manutenção, onde fica aí de 10 a 30 dias de evolução. Por quê? Por que ocorre a oligúria, gente? Porque o túbulo, né, todo ele descamou, não tem nenhuma célula, o túbulo ficou careca, né? Então, esse período de manutenção, de 10 a 30 dias, é o período que o túbulo vai se reepitelizar, todas aquelas células novas vão se reepitelizar. Então, isso demora esse certo período de tempo. E após esses 10 a 30 dias, a gente passa para a fase de recuperação. Na fase de recuperação, a gente tem um aumento progressivo da diurese, né? O paciente ainda pode ocorrer poliúria, por quê? Porque essas células que são
novamente epitelizadas no túbulo, elas são células jovens, imaturas. Então, às vezes, elas ainda vão estar disfuncionantes até ela entrar no processo de amadurecimento e conseguir fazer a concentração urinária, a diluição urinária adequadamente. Então, é muito comum nós pegarmos pacientes que recuperam de uma lesão renal aguda e entram numa fase poliúrica, que é a fase de recuperação. E aí, quando o paciente tem essa poliúria, urina 4, 5, 6, até 8 litros, eu já vi paciente urinando, se eu não repor as perdas hídricas desse paciente, se eu não repor essa diurese, o paciente volta a ter uma LNTA, né? Porque é um paciente que acabou de estar ainda se recuperando de uma NTA, ele faz poliúria. Se a gente não repor esse líquido adequadamente, ele vai novamente fazer uma NTA. É bem mais rápido do que já tá, do que já aconteceu, né? Então, lembrem-se sempre disso, gente, que no final da lesão renal aguda, o paciente vai apresentar poliúria, e aí nós temos que ficar mais atentos ainda em relação ao estado hídrico do paciente. Bom, então como que a gente faz o diagnóstico, né? Como eu falei, através desses marcadores que nós temos, né, que não são ideais, tem muitas limitações, mas é o que nós temos na prática clínica hoje, que é a ureia creatina. Infelizmente, a gente, em alguns lugares aí, a gente consegue dosar o N-Gal, mas assim não está na nossa prática ainda diária a avaliação do N-Gal, né? Então, nós temos essa tabelinha, que são marcadores bioquímicos que nos ajudam a fazer um diferencial, né, para a gente não ficar preso ali só a ureia e creatina. A gente faz uma avaliação bioquímica desses marcadores urinários para que a gente possa conduzir, dar um rumo para a gente, um norte de onde está vindo essa lesão renal aguda, né? E esses marcadores bioquímicos servem principalmente para diferenciar de uma ira pré-renal de uma ira por uma necrose tubular aguda, por uma ira renal mesmo, né? Uma intrínseca. Então, no exame de sedimento urinário, não é AS, o exame de rotina simples, na pré-renal vai estar normal, né? Porque eu não tenho nenhum problema acontecendo no rim. Eu tenho uma perda de líquido, né? Que isso não tem a ver com rim. Então, o meu AS, EAS vai estar normal. Na necrose tubular aguda, olha lá o cilindro. A gente vai encontrar os cilindros granulosos e epiteliais, que são todos esses que constituem, que reveste ali internamente os túbulos, né? A osmolaridade urinária. Na pré-renal, ela vai estar muito aumentada, né? Geralmente maior que 500. Por quê? Porque eu vou ter pouco soluto, né? Desculpa, vou ter pouco solvente, né? Então, eu vou ter pouco líquido. Então, eu vou estar com uma osmolaridade aumentada. Na NTA, essa minha osmolaridade vai estar normal, né? Porque não é uma alteração de líquido que eu tenho na NTA, né? Eu vou ter líquido lá, mas eu não vou conseguir filtrar, excretar. O sódio urinário, muito importante para a gente, o sódio urinário. Isso a gente consegue mais normalmente na prática clínica fazer o diagnóstico diferencial entre a pré-renal e a NTA, né? Então, na pré-renal, o sódio urinário vai estar baixo, né? Vai estar menor que 20. Por quê? Porque todo o líquido que chegar ali no rim, todo o líquido, toda a água e sal que chegar no rim, porque ele vai estar lá detectando através do mecanismo, através do feedback túbulo glomerular, né, através da mácula densa, vai estar identificando que está chegando pouco líquido no rim. Está chegando um pouco líquido no rim, ele vai mandar mensagem para o túbulo contorcido de sal, fazer toda a reabsorção de sal e água possível para tentar, né, meio que normalizar essa perda de líquido, né, fazer uma compensação. Então, por isso que na pré-renal, o sódio vai estar diminuído, né, vai estar menor que 20. Na NTA, esse sódio urinário vai estar normal, né? Porque tudo que chegar lá no rim vai passar direto, né? Porque ele não vai ter nenhuma filtração, nenhuma excreção, tá? O FeNA, a fração de excreção de sódio, vai estar diminuído, né? Vai estar menor que 1%. A fração de excreção de sódio, a gente faz um cálculo, né? Com o sódio basal, o sódio urinário, o sódio sérico, creatina urinária, creatinina sérica. A gente joga na fórmula e aí mais ou menos é o mesmo raciocínio do sódio urinário, tá? Porque a fração de excreção de sódio ela é mais fidedigna, né?
E a fração de excreção de ureia, né? Na pré-renal, essa ureia vai estar diminuída, vai estar normal. E na NTA eu vou ter uma ureia aumentada, porque não vou estar mais tendo filtração glomerular. Então, essa ureia vai começar a subir. Tá? Então, esses marcadores bioquímicos, juntamente com a ureia e a creatinina, são eles que vão nos ajudar aí no diagnóstico da lesão renal aguda. No diagnóstico diferencial, né? Entre uma pré-renal e uma NTA. Bom, o exame de imagem. Para que a gente faz um ultrassom num paciente com uma lesão renal aguda? Simplesmente é para a gente descartar que não seja uma obstrução. Na verdade, nada mais é que isso. Por quê? Porque se for uma obstrução, se for uma pós-renal, eu não vou botar esse paciente em diálise. Eu vou corrigir o que está impedindo que o rim funcione, né? Se eu tenho um paciente com uma hiperplasia prostática que está fazendo essa obstrução, eu vou ter que passar lá uma sonda vesical. Passando uma sonda vesical, o paciente consegue urinar, né? Se eu tenho um cálculo, desceu, às vezes a gente pega os pacientes sortudos, vocês não imaginam o que pode acontecer, mas a gente pode ter um cálculo descendo bilateral, um cálculo descendo pelo ureter direito, um cálculo pelo ureter esquerdo. Eu já vi. Eu achava que isso era difícil de acontecer, mas é até mais comum do que parece. E aí o paciente tem um cálculo de cada lado descendo. E esses cálculos impactam. E aí eles obstruem, né, o ureter. Então a gente não tem diurese. Uma paciente com câncer de colo de útero, né, com massa avançada, fazendo compressão ali nos ureteres. E aí, tratamento. Esse paciente já tem que fazer uma nefrostomia. Então, esses pacientes não vão para diálise. Existem outros tratamentos, né, para... Você vai tratar a causa que está ali obstruindo o rim, né? Além disso, você também faz uma avaliação do tamanho do rim, né? E a avaliação do parênquima, né? Às vezes, quando você está em dúvida se um paciente teve uma lesão renal aguda ou se é um paciente crônico que descompensou e está precisando entrar na diálise, você vai fazer esse diferencial com o ultrassom, né? O ultrassom do paciente com lesão renal aguda é um ultrassom, é um rim de tamanho normal, um parênquima normal, ele não vai estar hiperecogênico, ele vai estar isoecogênico em relação ao fígado. E no paciente crônico, esse rim vai estar de tamanho reduzido, hiperecogênico, com perda da relação da diferenciação córtico-medular. Então, por isso é essencial que todos os pacientes que vão, né, que estão com lesão renal aguda, eles façam ultrassom de rins, para eles saberem lá se está ocorrendo alguma coisa nesse rim. A biópsia renal cabe na IRA? Cabe, né? Cabe quando eu tenho um paciente que eu não tenho diagnóstico, né? O paciente chegou com quadro de lesão renal aguda e eu não sei de onde apareceu esse quadro. A gente tem que saber o que está acontecendo. É uma doença sistêmica? É um lúpus que entrou em atividade e já está com uma nefrite classe 4, que nós vimos que ela é bem agressiva, né? Que perde função renal. Então, eu tenho que pulsar, né? Meu tratamento vai ser diferente. Fez uma glomerulonefrite aguda, uma rapidamente progressiva, ele fez uma necrose cortical. Então, esse diagnóstico a gente só vai conseguir na biópsia renal e fazer o tratamento de acordo com o que vi na biópsia renal, né? Nós podemos fazer também, após o período de recuperação da NTA, nós vimos lá em torno de 21 a 30 dias, o período de recuperação da NTA, se após esse período o paciente persiste, né, anúrico, persiste com lesão renal aguda, mantendo ainda a necessidade de diálise, não recuperou, então eu tenho que biopsiar, tá? Porque se ele não recuperar nesse período de 4 ou 5 semanas, que é o período que ele vai recuperar da NTA, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa no rim que não seja só uma NTA. Então, esse diagnóstico eu só vou conseguir com biópsia renal. Então, não pensem que a biópsia renal a gente só faz dos nefróticos e dos nefríticos, né? A gente faz também nos casos de pacientes com lesão renal aguda aí, que ou não tem diagnóstico ou que não teve seu período de recuperação aí conforme o esperado. Bom, e o tratamento? Como que é o tratamento? O tratamento se baseia nesses dois pilares, né? Entre a terapia precoce e a prevenção. Esse tratamento, gente, é essencialmente clínico, né? Esse tratamento, quem vai tratar a lesão renal aguda são vocês. Não sou eu, como nefrologista,
e vou lá chegar e tratar uma lesão renal aguda, né? Vocês vão tratar e vocês somente vão me chamar se houver uma refratariedade ao tratamento clínico, né? Aí eu entro e digo, agora a gente vai dialisar, vocês já fizeram tudo que era para ter feito, o paciente não respondeu, e aí o paciente dialisa. Então, um grande erro, né, que a gente encontra hoje no dia a dia é que qualquer alteração de creatinina, né, os médicos eles não têm manejo, não sabem manejar e já pedem avaliação da nefrologia porque não sabem manejar, né? Mas, na verdade, esse manejo é de vocês, porque nós vamos ver que nada mais é uma coisa muito simples, muito básica, o manejo da lesão renal aguda, tá? E ele se consiste nessa terapia, na terapia H3O. O que é essa terapia H3O? Basicamente é o quê? Eu manter um H3O adequado. O que é manter esse H3O adequado? Eu tenho alvos na minha lesão renal aguda que eu tenho que manter para que esse rim funcione, né? Então, eu tenho que ter o meu primeiro H, que é de hidratação. Eu tenho que fazer reposição com soluções cristalóides, se o paciente tiver desidratado, hipovolêmico. Eu tenho que manter essa PVC alva de 8 a 12 milímetros de mercúrio. Eu tenho que manter a hemodinâmica do meu paciente, né? Porque se eu tenho um líquido para chegar no rim, eu tenho que ter pressão para poder fazer a perfusão, né? Então, eu tenho que ter uma PAM acima de 80. Se, após a infusão com cristalóide, meu paciente não manteve uma hemodinâmica adequada, com uma PAM alvo de 80, eu tenho que entrar com drogas vasoativas, tá? Lembrando, gente, que aqui, o segundo H é o que sempre as pessoas pecam, porque eles só lembram da PAM da sepse, né? Que a PAM da sepse maior que 65 tá bom, né? Você desliga tudo quanto é droga vasoativa, você não faz mais reposição volêmica, e a gente tem que lembrar aqui que a gente está tratando o rim, né? E não a sepse. Por que a PAM no rim é maior do que o alvo da sepse? Porque, gente, intraglomerular, essa pressão, ela cai em torno de 20 milímetros, de 20 a 25 milímetros. Então, quando eu chego numa PAM de 65, lá no meu glomérulo, vai estar lá em 40, 45. Então, eu vou ter um prejuízo muito grande na perfusão renal. Então, eu sempre tenho que manter esse paciente maior que 80. Às vezes, ele pode ficar até levemente hipertenso, né? Uma pressãozinha ali 13, 9, tá? Uma PAM. Mas se ele mantiver uma PM de 80, mantiver ligeiramente hipertenso, para a gente é até melhor, porque a gente sabe que vai estar garantida a sua perfusão renal. Então, se eu tenho uma hidratação adequada, né, se eu já tenho volume para chegar lá no rim, se eu já tenho uma pressão para garantir a perfusão desse rim, eu tenho que garantir nutrição, né? Não adianta chegar só água lá no rim, eu tenho que ter hemoglobina, né? Eu tenho que nutrir essas células, eu tenho que ter uma hemoglobina maior que 10, um hematócrito maior que 30. Se o paciente tem uma hemoglobina de 8, de 9, de 7, como a gente vê às vezes, o médico não quer transfundir o paciente porque ele não tem sintomas, mas nós temos que lembrar que lá no rim, uma hemoglobina de 7, uma hemoglobina de 8, a gente não vai estar conseguindo levar nutrição para esse rim, né? Então, é um rim que vai sofrer uma injúria. Você imagina um órgão, né, que a sua base ali é perfusão, e não chegar a nutrição. Então, ele vai sofrer isquemia logo. E se eu tenho volume, se eu tenho uma perfusão, se eu tenho nutrição, eu tenho que ter oxigenação, né? Então, eu tenho que manter esse meu paciente com uma saturação de O2 maior que 94%, né? Eu tenho que manter meu paciente com uma oxigenação adequada e manter uma saturação venosa central de O2 maior que 70%, porque significa o quê? Significa que essa oxigenação vai estar sendo distribuída lá na periferia, lá nos lugares menos perfundidos do nosso organismo. Alguém sabe onde é o lugar mais pobre de perfusão no nosso organismo? Alguém chuta aí? Oi. Ninguém? Se ficarem com vergonha, pode escrever no chat. Do
do corpo humano, professora, eu não desconheço esse corpo, principalmente a região tubular. Medular, certo? Região o quê? A região tubular. Mais Região tubular? Isso, no rim. No rim. No rim. Uhum. E o túbulo fica onde no rim? Que parte do rim ele fica? Principalmente a região medular. Principalmente na região medular, né? Então, assim, ele tem a sua parte cortical, mas a maior parte dele está dentro da medula, né? E a medula, gente, é o lugar de pior perfusão do nosso organismo, tá? Ela é o lugar menos perfundido. Então, eu tenho que garantir, né, que todo esse pacote que eu estou dando para o paciente ele chegue lá na medula. Porque chegando na medula, eu vou estar ali nutrindo, oxigenando o rim. Então, são esses parâmetros que nós vamos ter que garantir para o paciente. Gente, eu garantido que o paciente tem uma hidratação, que ele tem hemodinâmica, que ele tem um hemátocrito adequado, PA adequado e oxigenação, esse rim vai funcionar, ele não vai sofrer isquemia. A não ser que você entre com drogas nefrotóxicas, né? Aí nós temos que evitar. Antibióticos aminoglicosídeos, os contrastes radiológicos, os anti-inflamatórios. Então, a gente tem que evitar isso, né? Então, entregando esse pacote para o paciente, evitando drogas nefrotóxicas, o rim vai trabalhar muito bem, obrigado, sem precisar de nenhum auxílio de vocês, né? Então, vocês viram que o tratamento da IRA é isso, gente, tá? Então, por isso que o tratamento é clínico, o tratamento da lesão renal aguda de vocês. Não venham me chegar com parecer de lesão renal aguda, eu vou pegar vocês e bater na cabeça de vocês. Porque vocês têm que garantir isso para o paciente, tá? Se vocês não garantirem isso para o paciente vai evoluir com NTA. E aí eu vou chegar para vocês e dizer assim, agora não tem mais o que fazer, agora é só diálise, né? É uma complicação que possivelmente poderia ser evitada. Bom, aí nós temos algum... Oi, fala. No caso, essa hidratação é preferível fazer com o quê? Com o lactato ou com soro fisiológico? Porque o lactato tem um pouco mais de potássio, né? Não vai depender do paciente, a escolha, como é que você faz? A escolha a gente vai depender muito do paciente, né? Embora o Ringer lactato tenha potássio, mas ele tem menos teor de sódio, né? Ao contrário do soro fisiológico, que o soro fisiológico tem um teor de sódio mais acentuado que o Ringer lactato. Então, isso vai depender muito do que você tem à mão, né? O paciente com reposição de soro fisiológico em grande quantidade, né? A gente oferece muito cloro também. Ele pode ter uma hipercloremia. Então, por isso, às vezes, a gente opta pelo Ringer lactato. Então, assim, o importante é que seja uma solução cristalóide, tá? Nunca um colóide. Aí, se for soro ou Ringer lactado, aí vai depender do que a gente tem e do que o paciente está precisando, tá bom? Então, tanto faz ser uma como a outra, tá? Bom, e aí vocês vão falar, mas doutora, eu vi, estava passando lá na UTI, e eles falaram assim, eu tô com um paciente que tá oligúrico, vamos fazer furosemida para estimular o rim. Alguém já ouviu falar isso aí? Diga aí, se alguém já ouviu falar em uso de furosemida para estimular o rim a funcionar? Vocês vão encontrar muito isso, tá, gente, na prática de vocês. O pessoal tem essa mania de, o paciente quando está evoluindo com lesão renal aguda, ele está ficando oligúrico, vocês viram que ele vai evoluindo com oligúria progressivamente, né? E aí, eles querem fazer a furosemida, né, para forçar uma diurese, né, no paciente que está ali sofrendo uma NTA. Então, vocês acham que isso vai dar certo? Isso não vai dar certo, né? Então, esse estudo aqui já é um estudo um pouco antigo, mas é um estudo que mudou muito esse conceito de usar furosemida. Tinha uma conversa também que eles falavam assim, vamos transformar uma IRA oligúrica
uma ira não oligúrica, porque quando eu fizer a furosemida, ele vai ter diurese. Então, a ira não oligúrica tem menos complicações. Então, o que aconteceu nessa década, justamente de 2000, era isso, que se usava muito a furosemida com esse objetivo, né? Mas, assim, foi feito esse estudo em pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, né? E foram randomizados, um grupo foi para furosemida, outro grupo recebeu dopamina, o outro grupo recebeu solução salina, né? O soro fisiológico, 0,9%, né? E aí, desses pacientes que receberam furosemida, olha só, 15% evoluíram com lesão renal aguda. Dos pacientes que receberam dopamina, um pouco menos que 5%. E dos pacientes que receberam soro, né, nenhum evoluiu com lesão renal aguda. Então, gente, a furosemida não tem nenhum papel de uso na lesão renal aguda, tá? O único papel que a furosemida vai exercer na lesão renal aguda é se um paciente está hipervolêmico, com edema agudo de pulmão, fazendo congestão pulmonar, né? Está com uma grande quantidade de líquido, o paciente está instável, não vão conseguir retirar toda essa quantidade de líquido na diálise, porque uma diálise de paciente agudo é um pouco complicado, né? Um paciente instável, eu não consigo retirar grandes volumes, então eu lanço a mão da furosemida apenas para manejo de volume, bom? Mas não se enganem, né? Que o paciente está lá tendo uma diurese à base de furosemida, forçada pela furosemida, que ele não vai estar evoluindo com lesão renal aguda, ou que ele está melhorando da lesão renal aguda. Não se deixem levar, tá bom? A furosemida apenas é usada para controle de volume, certo? Bom, e a dopamina, né? Antigamente a gente usava muito dopamina, porque dizia que a dopamina em doses baixas, ela tinha um efeito na dose alfa, que fazia uma vasodilatação da artéria renal, e que com isso a gente conseguia manter uma perfusão renal. Então, assim, em 2006 foi publicado no Lancet esse grande estudo, que era um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, que pegou pacientes com lesão renal precoce, né? Esses pacientes, um grupo recebeu dopamina, o outro grupo recebeu placebo, e foram avaliados aí, né? A presença de creatinina, o aumento da creatinina, a necessidade de diálise, o tempo no hospital, o tempo na UTI e a mortalidade desses pacientes. E aí a conclusão foi que dopamina foi igual a placebo, né? Não teve nenhum dos desfechos, ela teve uma boa avaliação. Então, a dopamina, aquele negócio de dose alfa, que a gente falava da dopamina, isso caiu por terra, tá? Então, a dopamina não tem também nenhum papel no tratamento da lesão renal aguda. E aí sobra a nossa noradrenalina, né? Lembra que eu falei para vocês que se o paciente não responder à hidratação, eu tenho que entrar com droga vasoativa, eu tenho que manter o paciente com uma PAM-alvo acima de 80. Então, esse estudo, né, que foi publicado no Critical Care em 2001, pelo grupo do Bellomo, que é um grupo que estuda muito lesão renal aguda, né, fez aí o questionamento, né, se a noradrenalina era amiga ou inimiga do rim, né? Então, foram avaliados esses pacientes. Um paciente recebeu noradrenalina, o outro grupo de pacientes recebeu dopamina, e aí foi avaliado o débito urinário desses pacientes, né? Então, na primeira hora não teve diferença entre quem recebeu nora e quem recebeu dopa. Na primeira hora, olha só, quem recebeu noradrenalina, como ficou o débito urinário desse paciente, né? Ele voltou a ter um débito urinário, e após 6 horas, novamente aí a noradrenalina ganhou aí, né? Mantendo um débito urinário adequado do paciente. Então, gente, é assim, a escala é assim: hidratação, alode, soro. Não manteve uma PAM com hidratação, entrar com noradrenalina, tá bom? A droga vasoativa de escolha para a gente manter essa perfusão renal é a noradrenalina. A noradrenalina faz parte do tratamento da lesão renal aguda, porque assim a gente vai manter uma PAM-alvo e vai garantir que a gente está mantendo essa perfusão renal adequada. Bom, nós temos as indicações clássicas, né, da terapia de suporte, que hoje não é mais tão comum,
nós vemos essas indicações clássicas, porque com o advento do AQIM, nós fazemos esse diagnóstico precoce. Então, o paciente, para chegar nessas indicações clássicas, às vezes a gente até tem alguns pacientes que vêm do interior, demoram a fazer tratamento, às vezes tem paciente que a gente pega que vem da Venezuela, da Guiana, então eles vão chegar realmente já numa fase muito avançada, né? Então, as indicações clássicas, né, que são aquelas que eram antes do advento da AQIM, a gente pode ainda utilizar elas, tá? O paciente tem uma oligúria não obstrutiva, o paciente está anúrico, uma acidose metabólica grave e refratária ao tratamento clínico, nós consideramos essa acidose com pH menor que 7,1, uma azotemia, uma elevação de ureia maior que 180, uma hipercalemia refratária ao tratamento clínico, quando eu tenho um potássio maior que 6,5, já fiz as medidas para baixar o potássio, e mesmo assim, após essas medidas, o potássio permanece em 6,5, então a gente entra em diálise. O paciente apresenta uma uremia sintomática, né? Então, o paciente tem uma pericardite urêmica, uma encefalopatia urêmica, o paciente tem que dialisar, gente. O paciente com sobrecarga de volume, né? O paciente que vai lá, chega um cardiopata com edema agudo de pulmão, já fez as medidas para o EAP e mesmo assim não consegue controlar o volume, a gente conseguiu estabilizar ele. Nós entramos com a diálise somente para retirar líquidos. Nós temos uma modalidade de diálise que somente retira líquidos, tá? Então a gente vai lá e entra com a diálise. Quando o paciente teve uma intoxicação com toxinas que podem ser dialisáveis, por exemplo, o lítio, álcool, salicilatos, barbitúricos. Então, a gente tem um capilar especial que a gente pode colocar esse capilar para retirar essas toxinas, né? Pacientes aí que precisam de grande necessidade de hemoderivados, né? Ou pacientes que são submetidos assim, a um desconforto respiratório agudo, que nós vimos agora a moda, o Covid, né? Nós vimos muito paciente dialisando com síndrome do desconforto respiratório e pacientes geralmente de UTI, né, que precisam de muitos volumes, transfusões sanguíneas maciças, transfusão de plasma, sangue, nutrição enteral, antibiótico. Então, um volume muito grande que é acima da capacidade do rim de urinar, né? Então, o rim tem uma capacidade ali de urinar de 2 a 4 litros, mas se eu recebo 10 litros no dia, vai ficar acima da minha capacidade urinária. Então, eu tenho que retirar esse excesso de líquido, né? Senão, eu vou piorar ainda mais esse pulmão com desconforto respiratório agudo. Então, essas são as indicações clássicas, né, que estão vigentes, a gente usa, tá? Mas a gente espera que não precise usar essas indicações, né, utilizando o AQIM, né, fazendo o diagnóstico precoce e já iniciando precocemente a diálise antes que ele tenha maiores complicações. Bom, é isso, gente. Hora das dúvidas, vamos lá. Perguntas? O que vocês querem aí de perguntas? Professor, Diga. Oi? Oi, estão me ouvindo? aqui, Acho que a internet travou um pouco aí. só uma dúvida sobre a questão de nefrotoxicidade e porque ele falava assim que quando algumas drogas nefrotóxicas ela vai causar tipo aminoglicosídeo necrose tubular aguda a lesão, né? Só que aí depois ele fala também de nefrite intersticial aguda. Aí eu fiquei meio na dúvida assim quando é um quando é outro. Então, a nefrite intersticial aguda, ela também é uma lesão renal, né, intrínseca, né? Uma lesão renal. Que ela, na verdade, ela não é isquêmica e nem nefrotóxica. Ela é uma outra classificação.